Bom, meus amigos e amigas, esse vídeo aqui então dá continuidade ao estudo anterior, tá? Que é a parte 1 de 2, onde a gente está tratando do nascimento, do ministério público e a morte de Jesus. Tá? Esse estudo faz parte da série Evangelho Simples, Profecia Fiel, e eu peço que, se você não viu ainda a parte 1, que vá lá, assista a primeira parte 1 e depois assista a parte 2, que aqui a gente está dando continuidade. Eu optei por fazer isso para o vídeo não ficar muito grande. Tá? Peço que, se gosta desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal aí para que vocês possam receber as minhas postagens. Certo? Então vamos à continuação desse eu julgo maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Bom, então aqui, irmãos, aqui estamos, né? Dando continuidade aqui ao vídeo, ao estudo, né? Nosso estudo número 1, onde estamos tratando aqui do nascimento, do ministério público e a morte de Jesus, tá? Então, eu havia parado aqui anteriormente, no ano -4, né? Onde Jesus estaria com mais ou menos 1 ano e 3 meses, onde Herodes, o grande, né, manda matar a criança até 2 anos, tá? Então vamos lá, esses próximos acontecimentos que eu falei que seriam apresentados, envolvendo o início do Ministério Público e a sua morte e a morte de Jesus, que iriam confirmar a correção das informações prestadas até aqui, certo? Então, ao início da parte 2 de 2 aqui, nós temos aqui na primeira tabela, na primeira coluna, aliás, 3 de outubro, quinta-feira, 14 de Tishrei, no calendário judaico, o ano é -3 e Jesus estaria com 2 aninhos de vida, certo? Até esse período aqui foi aquele ano onde Herodes mandou matar essas crianças. Então, a partir daqui, ele já havia fugido, a mãe dele e os pais dele já haviam fugido para o Egito, para que ele fugisse dessa ordem de morte dada por Herodes, tá certo? Então, aqui a gente pode contemplar, né, os anos aqui com segurança e saber qual a idade de Jesus nesse período, tá? Então, a gente fica até imaginando o que estaria passando, né, durante essa fase da vida dele tão tenra, idade, né, já com tantas dificuldades, né? Isso aí tudo por nós, para cumprir esse plano perfeito da salvação do nosso Pai, provendo para nós aí um cordeiro que veio tirar de vez o pecado de toda a humanidade, para aqueles que aceitassem. Então, no ano -2, ele estaria com 3 anos de idade. No ano -1, 4 anos. No ano 1, aqui cabe ressaltar que não existe ano 0, né? Ano -1 e ano 1. No ano 1 ele estaria com 5 anos e vamos descendo aqui, certo? Chegamos aqui ao ano 7 com 11 anos de idade e no ano 8, tá? E tem algo bem interessante aqui no ano 8, que ocorreu que com 12 anos a Bíblia relata que ele estava no templo e começou a falar aqueles religiosos lá, e com 12 anos começou a falar de coisas maravilhosas e eles ficaram, né, admirados da sabedoria de Jesus, com 12 anos de idade. Então, isso é maravilhoso, a gente imaginar esse momento da vida dele, certo? Vamos dar sequência aqui. No ano 9, 13 anos. No ano 10, 14 anos. No ano 11, 15 anos. A Bíblia realmente não faz menção a esse período da vida dele, não adianta, ela não vai fazer menção. O que a gente pode, muitos ficam elucubrando, dizendo que Jesus foi para outros lugares para obter conhecimento, não. Ele ficou na cidade dele, bem entre Belém, frequentando, e na Galileia, certo? E em Nazaré, né? Ele ficou durante toda a vida dele nessa região, tá? Ano 12 está com 16 anos, ano 13 com 17, e a gente continua imaginando o que Jesus fazia, né? Com seus 17 anos, com 18 anos. Era um homem Deus, né? Muita sabedoria, com certeza buscando a presença do Pai, certo? E a gente vai falar depois sobre isso, né? Sobre essa questão tão maravilhosa, né? Como pode Jesus, sendo homem, sendo Deus, ora ao Pai, Deus, né?
Então a gente consegue aqui imaginar questões de dimensões celestiais. A física quântica hoje em dia já consegue nos passar muita coisa em relação a isso, né? E a gente sabe que são várias as dimensões. Tá? Então é dessa forma que eu vejo. Tá? Jesus aqui na situação de filho do homem, de carne, estava numa dimensão terrena, na situação de filho. E na eternidade, ele é o Deus Pai. Por isso ele orava ao Pai. Tá? Então isso aí nos traz aí uma resposta para muita coisa. Tá? É claro que isso aí não é a Bíblia que traz, mas dá para a gente pensar nisso e não há mal nenhum nisso. Tá? Mas vamos nos ater aqui à Bíblia. Ano 17, 21 anos, vamos ganhar tempo aqui, certo? Ano 24, ele estava com 28, estaria com 28 anos de idade. No ano 25, com 29 anos de idade, certo? E chegamos aqui em 13 de setembro, que seria o correspondente ao 14 de Tishrei, que é aquela data que eu fixei mais ou menos para a idade dele, para a gente amarrar mais ou menos a idade dele, que seria... então, no ano 26, ele estaria com 30 anos de idade. Então, a partir daqui, a gente já começa a tratar do ministério público de Jesus. Tá? Então, basicamente, resumindo, no ano 26, com a idade de cerca de 30 anos, então Jesus Cristo iniciou seu ministério público. E que momento foi esse? Então, foi o momento, ele iniciou o ministério público, tendo como base ali o início, o seu batismo. Tá? Então, ele se submeteu ao batismo no Rio do Jordão, João que o batizou. Então, essa é a informação mais importante. O início do ministério público de Jesus ocorreu quando ele tinha cerca de 30 anos, no ano 26, e o que marcou o início do seu ministério público foi o seu batismo. E muitos vão falar que faz determinadas contas aí, dizendo que Jesus até 39 anos tinha cerca de 30 anos. Então a gente poderia dizer que ele com 20 e poucos anos tinha cerca de 30 anos. Não, ele tinha, realmente era muito próximo ali de 30 anos. Um pouquinho mais e um pouquinho menos eu até vou falar que não, porque eu vou mostrar mais abaixo para vocês. Tá bom? Nos termos do versículo bíblico anteriormente citado, podemos considerar a janela de tempo de um ano, de setembro do ano 26 a outubro do ano 27, onde ele estaria com 30 anos, né? Como o período que Jesus poderia ter iniciado o seu ministério, uma vez que estaria com cerca de 30 anos. Cabe ressaltar que, como o ministério sacerdotal judaico começa a partir da maioridade, e Jesus, sendo cumpridor da lei e dos mandamentos, e por natureza divina, claro, o nosso sumo sacerdote, haveria de cumprir esse requisito tão importante. Então, ele completou a maioridade para poder iniciar o seu ministério. Então, vocês veem que até aqui tudo está, né, fechado, as informações estão batendo, e conforme eu falei para vocês, isso aqui é muito importante. Né? A Bíblia pela Bíblia. Agora vamos aqui para Daniel 9. Tá? O que Daniel vai nos trazer de informação? Ele vai nos falar quando apareceria o Messias. Tá? Esse aparecimento do Messias aqui que Daniel trata, ele está falando em específico, aí vocês podem buscar mais profundamente na Bíblia. Ele está falando não ao nascimento, não fazendo menção ao nascimento, mas quando ele iniciaria o seu ministério. Quando ele apareceria como o Filho de Deus, pregando e trazendo as boas novas do Evangelho. Certo? Até ocasionar com o ápice da sua morte. Então, quando ele apareceria? Quando ele apareceu publicamente, dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele estava trazendo as boas novas. A oração de Daniel, às 70 semanas, o Messias. Tá? Então, conforme eu já citei no vídeo 1, vocês vão observar que eu tenho uma forma mais simples de perceber as coisas, de entender a palavra de Deus. E eu entendo que as 70 semanas se cumpriram até em Jesus. Tá? E eu vou mostrar para vocês que faz sentido. Então, qual foi a oração de Daniel? No princípio, Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas, falou para Daniel, né? Saiu a ordem e eu vim, para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão.
70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para que essa mensagem veio para Israel? Ele estava orando, intercedendo pelo povo dele, declarando que eles eram pecadores, e o Criador, né, o Eterno, resolveu mandar a mensagem para Israel, para Daniel, dizendo que ele era muito amado, né, e ele passou a Daniel, né, passou a Daniel uma mensagem maravilhosa. Tá? Qual foi essa mensagem? Que 70 semanas estariam decretadas sobre o povo dele e sobre a santa cidade, certo? Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, prestem bastante atenção nisso. Tudo isso aqui apontava para Jesus, certo? Todo aquele sistema sacrificial da antiga aliança, aquilo a gente sabe que era tipo e apontava para Jesus, né? A questão de todos aqueles holocaustos diários, né? E todos os anos com a expiação, principalmente, que era o principal sacrifício, apontava para Jesus. Mas tinha uma hora que aquilo tudo que tinha que acabar, certo? Para isso Jesus veio como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, para que não houvesse mais necessidade todo aquele sistema de derramamento de sangue dos animais. Ele veio morrer e de uma só vez, né, eternamente, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e com isso ele selou a visão e foi ungido o Santíssimo. Tudo isso na pessoa do corpo em carne de Jesus, certo? Então foi falado a Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Quem é esse ungido? Quem é esse príncipe? Jesus. Tá? Não é o anticristo, como se fala. Não confundam isso. Esse príncipe é Jesus. Haverá 70 semanas e 62 semanas, tá? Que daí é 69. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E o que ocorreria depois das 62 semanas? E depois das 62 semanas será cortado ou ungido. Esse termo cortado, podem pesquisar, ele vai fazer menção à morte, será tirado. E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe, que era o povo judeu, né? E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então, dentro da minha forma de pensar, não tenho isso aqui, destruir a cidade e o santuário, como uma coisa física do santuário construído por mãos humanas, não. Né? De alvenaria, de pedra, nada disso. Ele está falando aqui do corpo de Jesus. Esse é o santuário. Tá? Todo aquele santuário ali, que era montado com tenda, tudo aquilo ali aponta para Jesus e para Deus na eternidade. Tá? O Santo dos Santos, o Santíssimo, é Deus na eternidade. Agora, o santuário, aquela parte acessada por fora ali, o holocausto, tudo aquilo ali apontava para Jesus. Então, quem é a cidade e o santuário? Jesus. E o seu fim será com inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará pacto firme com muitos por uma semana. Quem fará? Quem ele está falando que fará um pacto firme com muitos por uma semana? É o anticristo? É o homem que dizem aí que vai gerenciar todo o planeta Terra? Não, nada disso. Ele está falando aqui de Jesus. Tá? Vamos na sequência, então. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então aqui está falando de Jesus, né? Ele fez uma aliança firme com muitos por uma semana, e a gente sabe que essa semana aqui não é uma semana simples, né? É uma semana de anos, certo? De 7 anos, e chegou na metade da semana, ele fez cessar o sacrifício e a oblação. Tá?
Então, a gente vai se aprofundar melhor no tema acima em outro estudo, tá? Mas, desde já, consideremos o relato acima como a chegada do Messias, Jesus, ungido, o Cordeiro Santo, que veio para ser oferecido no grande dia do Senhor, como um sacrifício perfeito e definitivo, que expiou os nossos pecados e nos salvou. Ele se deu a conhecer publicamente no ano 26 depois de Cristo, após o seu batismo, e começou ali o seu ministério, testemunhando por 3 anos e meio, até culminar com sua morte na cruz, no dia de Páscoa, 14 de Nissan, do ano 30 depois de Cristo. Não poderia ser diferente, né? O dia da morte dele. Teria que ser no dia da Páscoa, porque tudo apontava. Ele era o Cordeiro, tá? Então ele tinha que morrer nessa data aqui, certo? E sobre o período do testemunho dele também, no estudo posterior, a gente vai ver de onde se tira essa informação de 3 anos e meio, certo? É sabido que a tal ordem, por meio de Artaxerxes, foi dada no ano de 457. Isso aí, um bom estudioso da Bíblia lá vai pegar essa informação e vai chegar nisso, tá? A história mostra isso. E que o total de 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas de anos, que assim devem ser considerados segundo o entendimento dos próprios Jeremias e Daniel, conforme eu já mencionei, né? Totalizam 483 anos. Então, eles entendiam, Daniel entendeu pelos livros que o que Jeremias havia falado de semana de anos, seriam 7, né? Seriam semana de anos, não de dias normais. Então, isso totalizou 483 anos. O que é que a gente está fazendo aqui? Então, a gente fazendo as contas, a gente vai constatar que após o transcorrer do tempo acima, contando do ano 457 mais 457 mais 483, e a gente vai chegar na data abaixo, né? Chegamos exatamente ao ano 26, ano o qual, segundo este estudo, é exatamente o ano que Jesus iniciou o seu ministério público. Então, além da gente ter amarrado lá a data do início de Jesus e vir e mostrar lá com questão do batismo dele, a gente tem a informação também do Antigo Testamento nos trazendo essa mesma data, esse mesmo ano, certo? Ou seja, Jesus aqui, chegando aqui no ano 26, iniciando o seu ministério, aqui de acordo com que a gente chegou aqui da profecia das 70 semanas de Daniel. 457, no ano 457, mais 483, né? Vai dar em 26 depois de Cristo. Como esse 457 aqui ele é negativo, né? A gente subtrai aqui de 483, ele vai chegar em 26 positivo, né? 26 depois de Cristo. Então é a Bíblia se auto-explicando, certo? Então, conforme eu falei, peço que depois vocês vejam um estudo específico sobre Apocalipse 11. Jesus, na condição de filho, ele é o santuário de Deus, tá? E também a questão das duas testemunhas. Essas duas testemunhas também têm a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o que muitos falam por aí, de duas testemunhas fora da pessoa de Jesus, né? A questão das duas oliveiras. Então, se você for pegar a Bíblia pela Bíblia, você vai chegar a essa conclusão. Mas isso aí, depois, no estudo específico, vocês vão ver melhor isso aí. A duração do ministério público de Jesus foi de 1.260 dias, 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Lembra que foi falado que a Cidade Santa seria pisada por 42 meses, né? Ou seja, 1.260 dias. Por quem? Pelos gentios, certo? Então ele foi na condição de filho, em carne, a Cidade Santa que os gentios pisaram por esse período, certo? Agora vamos aqui, dando sequência, em 7 de abril do ano 27, foi uma quarta-feira, tá? Essa quarta-feira tanto é quarta-feira para o calendário gregoriano, como é quarta-feira para o nosso calendário, para o calendário judaico, aliás. Então, em 7 de abril do ano 27, foi uma quarta-feira, vocês podem acessar lá aquele calendário que vocês vão chegar a essa conclusão. 14 de Nissan do ano 27. O que houve nessa data? Jesus já tinha mais ou menos iniciado 6 meses do seu ministério. Houve uma primeira Páscoa. Então, foi a primeira Páscoa da qual Jesus participou após aproximadamente 6 meses já ter iniciado o seu ministério público. Tá?
ele iniciou o Ministério Público dele em setembro do ano 26, conforme já demonstrado no cronograma de eventos acima, certo? 1º de outubro, normal, ele completou seus 27 anos, melhor, no ano 27 ele completou seus 31 anos, em 1º de outubro do ano 27, 14 de Tishrei, lembrando que Tishrei aponta para o ano do julgamento, não podia ser diferente também, a própria história judaica foi mostrando que o Deus julgador e o Deus redentor surgiria aqui nesse mês. Tá? É muito maravilhoso isso. Vamos aqui a 27 de março do ano 28, tá? Que vai dar em 14 de Nissan do ano 28. É uma segunda-feira. O que houve? Segunda Páscoa, da qual Jesus participou após ter iniciado o seu ministério público. Em 20 de setembro, aproximadamente, 14 de Tishrei, no ano 28, Jesus completou 32 anos. Tá? Nada demais aqui. E 29 de abril do ano 29, 14, que coincidiu aqui com 14 de Nissan do ano 29, tá? Foi um sábado, houve então a terceira Páscoa da qual Jesus participou após ter iniciado seu ministério público. Uma Páscoa normal também. Aí ele já está dentro do período dele, já no seu ministério, falando de tudo para os discípulos, instruindo, certo? E falando para o povo, certo? Terceira Páscoa. Então foi transcorrendo, né? Em 14 de Tishrei de 29, né, que foi 8 de outubro, ele tem... Então vocês observam aqui que 14 de Tishrei pode cair sempre em outubro ou setembro. Sempre vai ficar intercalando. 14 de Tishrei vai cair ou em setembro ou em outubro. Setembro ou outubro. Nunca diferente disso. No ano 29, Jesus então completou 33 anos de idade, tá certo? Que já estamos já aqui no final, já chegando para o final do estudo, tá? E vamos ver onde dá isso aqui, essa coisa maravilhosa, fantástica, o sacrifício dele. Então, 8 de outubro, 14 de Tishrei, ano 29, idade 33 anos. 7 de novembro, 14 de Reshvan, Jesus completou 33 anos e 1 mês, agora vamos aqui em mês a mês, tá? 14 de Kislev, ano 29 ainda, que foi 6 de dezembro, Jesus estava com 33 anos e 2 meses. Em 5 de janeiro, foi 14 de Tevet, ano 30, Jesus estaria com 33 anos e 3 meses. 3 de fevereiro, foi 14 de Shevat, ano 30, Jesus estaria com 33 anos e 4 meses. Em 5 de março, 14 de Adar, do ano 30, Jesus estaria com 33 anos e 5 meses. E chegamos aqui nessa, podemos dizer assim, maravilhosa por um ponto, que foi o dia que Jesus se sacrificou por nós, né? Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e se entregou, né, ao castigo, castigo chegando a ser o castigo da cruz por nós. Mas, por outro lado, um dia de trevas, um dia em que o nosso Criador, né, na qualidade de filho, foi morto, né, pela sua criatura. E isso é muito triste. Mas vamos lá. 3 de abril, quarta-feira, 14 de Nissan, do ano 30. Jesus estaria com 33 anos e 6 meses, aproximadamente. Tá? Foi a quarta e última Páscoa, da qual Jesus participou após ter iniciado o seu ministério público. Tá? Então, o que ocorreu aqui? Nesse dia, ele foi o próprio sacrifício. Tá? Exatamente num dia de Páscoa. Num dia 14 de Nissan, né? Dia 3 de abril, quarta-feira, tá? Não sexta. Tá? Com relação ao dia sacrificial aqui informado, solicito que depois vocês vejam um estudo específico sobre esse assunto. Conforme eu já mencionei, né? Ele não morreu numa sexta, morreu na quarta. Tá? Então, nesse dia foi a morte do Messias, dia de Páscoa. Né? O Cordeiro Santo foi imolado, morto na cruz, como um sacrifício perfeito e eterno. Era a véspera de um grande sábado, ou seja, não um sábado semanal, né?
um sábado que vem antes do domingo e um depois da sexta. Não. Era uma véspera de uma quinta, né? Um grande sábado cerimonial. Nós tínhamos aí nesse período sete grandes festas, 7 grandes sábados. Ou seja, um dos 7 sábados cerimoniais, não semanal. Seguiu-se a partir do dia 15 de Nissan a comemoração da festa dos pães ázimos, sem fermento, né? Tudo isso apontava para Jesus. Sobre esse tema, onde trataremos do dia da morte de Jesus, uma quarta-feira e não uma sexta, como muitos afirmam, falaremos no estudo específico, onde eu vou mostrar pela palavra que Jesus morreu na quarta-feira, dia da Páscoa, como haveria de ser, claro, e passou os 3 dias e 3 noites no seio da terra, conforme predito por ele mesmo, que daria o sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Importante mencionar que o fato da sua morte ter ocorrido na véspera de um grande sábado cerimonial, grande sábado este que caiu numa quinta-feira, 15 de Nissan, e posterior à morte de Jesus, que foi no dia 14 de Nissan, Páscoa, dia de Páscoa, faz com que muitos estudiosos da palavra se confundam quando consideram os movimentos feitos por Maria Madalena e outras mulheres que tinham o intuito de preparar aroma e ungir o corpo de Jesus, né, no túmulo. Então isso aí confunde as pessoas e faz com que as pessoas até declarem que a Bíblia não faz menção a alguns dias da semana, quarta, quinta, terça. A Bíblia não faz menção. Por isso, na verdade faz sim. Ela abrange toda aquela semana. Tá? Daniel 9:24 ele vai afirmar o seguinte: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Trazer a justiça eterna será a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Certo? Então aqui ocorreu isso. Certo? E essa unção do Santíssimo, vocês vão ver mais à frente, que tem a ver com a ressurreição de Jesus. Nesse grande dia, a cidade santa, o nosso Salvador, foi castigado e morto pelos nossos pecados, fazendo expiação com o seu sacrifício perfeito e eterno pelos nossos pecados. Tudo se consumou nesse grande dia. E grande e extraordinário ato de entrega foi esse, certo? Está consumado. Bradou Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Tudo se consumou na cruz. E nos dias seguintes ali, certo? Então, por aqui é o fim desse estudo. Espero que vocês tenham gostado. Pode ser que, pela forma de muitos pensarem, há muito tempo, algumas coisas, algumas questões tenham ficado para vocês, mas como eu disse, não sou aqui o dono da verdade, mas peço um crédito que vocês possam estudar mediante isso tudo que falei aqui para vocês e que nos próximos estudos eu consiga mostrar sobre qual ponto de vista a gente tem visto da palavra. Aí vocês vão chegar à conclusão de que estamos certos na nossa forma de pensar. Tá? Então, já falei no início do estudo, vou falar agora também, para finalizar aqui o vídeo, que ficou muito grande, né? Mas vou falar para vocês os próximos estudos, tá bom? Que eu pretendo publicar aqui. Então, esse aí foi o estudo 1, né? A gente tratou aqui do nascimento, o ministério público e a morte de Jesus, concluído. No estudo 2 falaremos sobre Apocalipse 11, Jesus na condição de filho, o santuário de Deus e as 2 testemunhas. A duração do ministério público de Jesus, que foi de 1260 dias, 42 meses, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois leiam novamente lá e tentem entender dessa forma. Vocês vão ver que faz sentido. Ele foi na condição de filho em carne à cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses. Tá? No estudo 3, a tribulação, a grande tribulação e a abominação desoladora. Também tudo se concretizou em Jesus, isso aqui. Não somos nós que vamos passar por uma grande tribulação no futuro, não. A grande tribulação que deu direito àquele povo que estava lá abaixo do altar, que João viu a estar lá, que ele comenta que foi o sangue do Cordeiro, aquelas pessoas tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que vieram da grande tribulação, ele está apontando para Jesus, ele está confirmando isso que eu estou falando. Então, leiam lá de novo com atenção e tentem
ouçam de novo o que eu falei aqui e tentem ver se não faz sentido, tá? A abominação desoladora também, que basicamente olhando para Jesus na cruz, dilacerado, né? Aquele santuário de Deus, o santuário que foi pisado pelos gentios ali, pisado, esmagado, triturado e morto na cruz. Essa é a abominação desoladora. A tribulação, a grande tribulação, que também usam os termos grande aflição, tem vários termos significados. O que foi a grande tribulação? Quem passou por ela? Foi Jesus ou ainda será um acontecimento futuro? Afinal, tudo aconteceu naquela geração, como prediz Jesus, ou ele estava equivocado? O que foi a abominação desoladora? Quem passou por ela foi Jesus ou ainda será um acontecimento futuro? E eu digo que foi Jesus. Estudo 4. Quarta-feira, o verdadeiro dia da morte de Jesus. Aí eu vou apresentar pormenores, né? Para mostrar para vocês que realmente Jesus morreu numa quarta-feira, não foi na quinta. Não foi na sexta, aliás. Afinal, Jesus morreu numa quarta-feira e passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, como ele mesmo afirmou que passaria, dando o sinal do profeta Jonas, ou ele morreu numa sexta-feira, como afirmam muitos teólogos, e tentam justificar, dizendo de um dia, usando o termo dias inclusivos, para um período, um pequeno do dia, justificar que aquilo ali conta como um dia inteiro. Não, Jesus realmente passou os 3 dias e 3 noites. E qual é o ponto-chave que gera tanta confusão quanto ao assunto acima, na interpretação das Escrituras Sagradas? Sobre essa questão de ter morrido na quarta ou na sexta. Tá? Então a gente vai tratar desse assunto aqui, esse ponto-chave. No estudo 5, a porta da graça, o que é, quando foi aberta, quando se fechará. Então, meus amigos, o conselho que eu posso deixar aqui é o conselho que a Bíblia dá, né? Orai e vigiai, porque nós não sabemos a que hora virá o nosso Senhor, certo? Enquanto a vida, a esperança, enquanto a vida, há uma porta da graça de Deus, do dom imerecido, escancarada para nós, tá bom? Então, seguiremos aí demais estudos. Peço a vocês que, se gostaram, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal, ative o sino para quando eu publicar um próximo vídeo, e caso seja do interesse de vocês, vocês possam assisti-lo, tá? E que a gente possa conversar por aqui, vocês possam comentar, criticar, perguntar, vou tentar responder, aprender com vocês também, certo? Afinal de contas, o intuito é a gente obedecer a palavra. Fiquem com Deus, meus amigos, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem todos na santa proteção e na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo estudo. Que o Senhor abençoe a todos. E obrigado pela atenção.